Eu entrei aqui no módulo de introdução à entrevista e ele começa com uma revisão de entrada e saída, beleza? Pelo que eu entendi, vai ser um módulo de desafios, onde a gente vai ter que fazer coisas. Então vai ser bem legal. Neste desafio você criará uma função que calcula se a pontuação está abaixo do par. A função deve se inserir seu score e o número de par para produzir a diferença. Dentro da declaração de função underPar, adicione dois parâmetros dentro dos parênteses, primeiro para a pontuação, segundo para o par. Beleza. Primeiro para a pontuação, então score, para o par. Beleza. Adicione um comando de retorno dentro do bloco de código que retorna par menos a pontuação. Return par. Adicione dois argumentos à chamada. Um número para pontuação, outro para o par. Fui lá até agora, né? Tá. Beleza, funcionou. Não era o que ele deu de exemplo ali, mas também não disse o que é que ele queria. Mas o que importa é que a gente passou. Funções auxiliares. Beleza, revisão de função. O que ele falou aqui em resumo é que a gente já cria função, né? Mas às vezes uma função pode ficar muito grande e pode ter coisas dentro dela que ainda podem ser modularizados. Então vale a pena também criar uma função, ou quantas forem necessárias, funções auxiliares que vão ser chamadas dentro de uma função maior. Só isso aqui que ele disse. Vários retornos. Então, aqui em vários retornos, ele basicamente falou uma coisa que eu já disse para vocês, que é: então, todo código que tiver depois de um return pode ser potencialmente ignorado. O que é que isso quer dizer? Que quando o código chega no return, a linha está sendo lida, né, linha por linha, chegou no return, se chegou no return, ele já para a execução da função, não vai ler mais nada nessa função, fazer mais nada nessa função, só vai retornar aquele valor que está sendo pedido. Então, isso pode ser útil em momentos que você usa, por exemplo, vários ifs, como ele dá nesse exemplo aqui, ó. Tem um monte de if aqui, e aí se ele não entrar nesse return, ele não vai terminar a função. Então aí sim ele pode testar o que está abaixo desse return, entende? Se esse return tivesse solto aqui, nada que tivesse embaixo faria sentido. Mas como ele está dentro de um if, vale a pena botar vários returns em cada situação. Nesse exemplo aqui, se for 0 é aqui, se for menor que 5 está perto. Se não for, se for maior do que o resto, ele retorna far, que é longe, né? Tudo ou nada. A array test results contém uma lista de strings. Cada string é pass ou fail. A função check deve iterar através da array e retornar failed. Se algum string for igual a fail, no caso teve uma quebra de linha que me bugou aí, né? No caso ele tem que retornar failed se alguma das strings for igual a fail. Se todas as strings são pass, então retorna o comprimento da array. Depois da declaração de função check, iterar por results e testar se alguma dessas strings é fail, se não, retornar um string, se for retornar um string failed, e depois retorna o length. Pode ter parecido bagunçado, mas não é não. Vê, tem o check aqui. O check está recebendo o result, a gente vai iterar em cima do results. Então, como é que ele quer que eu itere aqui? Ó? For of element in results, né? Results, viu? Não é test results não, porque esse daqui é o argumento. Eu estou usando parâmetro. Results. Se element, que é o elemento atual, for igual a string fail, vou retornar aqui return outra string, né? Failed. Se não, se ele sair do for e isso acabar, posso retornar uma string chamada na real não é chamada, né? Ele que é o results. Para entender aqui, vê. Ele está iterando, né? Então, a cada elemento do result, ele joga aqui em element e a gente testa. Para pensar, se o primeiro elemento já for fail, ele já nem precisa ver os outros, ele nem vai ver os outros. Ele vai simplesmente dar um return e o for que estava rodando para, o if para, sai parando tudo. Nada na função mais rola. Ela só imediatamente retorna failed.
Se ele passar por todo mundo e ninguém der fail, quer dizer que valeu. E aí a gente retorna o que ele quer, que é o tamanho. Show? Mais textinho. Variável de saída. Vou dar uma lidazinha e resumo para vocês. Beleza, o que ele falou aqui é bem simples. Você sempre tem que retornar alguma coisa quando a função é do tipo que retorna alguma coisa, né? Porque ela pode retornar void, null, vazio. Mas se você está retornando um string, um inteiro, você normalmente vai querer criar uma variável de saída, que você cria ela no começo, ela vai ser tratada de alguma forma ali, e você usa ela para sair no final. Show? Basicamente isso. Saída interna. Nessa lição você criará uma função que pega um array de números e retorna a soma de seus itens. Tranquilo. Declare uma variável para usar como de saída, que vai ser a soma, né? Dentro do laço for-off, adicione cada elemento à variável. E abaixo retorna a variável. Isso daqui é melzinho na chupeta. Ele basicamente quer mostrar isso. Eu vou criar uma nova variável aqui, então vou criar um let. Chamar aqui de sum. É meio ruim, né? Chamar de sum porque já tem isso. Chamar de total. Ah, ele tá mudando? Calma. Beleza, já se chamava sum. Aí eu acho que eu buguei de alguma forma o bagulho lá. Let total. Show. Beleza, ele tinha feito a associação, não era legal isso. Total, ele vai começar com 0, né? Então ele vai começar com o número 0. Depois disso a gente vai fazer um for off, passando pelo number array. E para cada um desses elementos a gente vai somar em total. Total mais igual element. Ao final disso, ele retorna total. Depuração. Mais uma vez eu vou dar aquela lidazinha e resumo no final, beleza? Então, lembra do print que a gente fazia lá no comecinho? Isso daí não existe nessa linguagem. Print. A gente usa console.log para fazer como se fosse um print, para mostrar alguma coisa no console do navegador, do que seja lá o que for que esteja rodando o JavaScript. Quer um exemplo? Vamos lá. Vou dar um F12 aqui, vou entrar aqui no console, navegador, fazer console.log. Vou imprimir aqui e inscreve na .code. Beleza, ele imprime. Se escreve na .code e deu um undefined aqui, porque isso daqui retorna nada. Nada em JavaScript é undefined, beleza? E o que ele diz aqui? Que às vezes para você notar alguma coisa que esteja acontecendo errado, essa é a forma mais arcaica, mais primitiva de fazer teste. Você vai aprender ao longo da sua vida como programador várias formas de fazer teste, de testar o seu código para saber se ele está funcionando ou não. E quando ele estiver dando errado, o que é que está dando errado? Depurar o código. Depuração e testes, na verdade, são termos levemente diferentes, mas é com o objetivo de fazer a coisa funcionar como devia funcionar. Então, ele dá um exemplo aqui, ó, que ao invés de mostrar a soma, ele está só mostrando o último número. É claro que se você tiver uma boa sacada, deixa eu dar um zoom porque tá clarinho. Se tiver uma boa sacada, você já nota que aqui falta um mais igual, né? Ele tá só substituindo a soma. Mas aí ele colocou um console.log aqui e viu que tá imprimindo a mesma ordem. E aí é que o programador teve a sacada. Ah, esqueci de concatenar. De concatenar não, né? De somar a parada. Então, é útil. Tá dando um probleminha? Talvez jogar um console.log ali arrume, ou pelo menos te dê um insight. Arrumar não vai não, mas vai te dar um insight do que é que pode estar dando de errado, beleza? Vamos lá, dados ruins. Nesse desafio você usará o console.log para encontrar um bug. A função getLength deve imprimir o comprimento de cada string na array. Produce. Entretanto, ela está imprimindo 0 para um dos itens, o que significa que pode haver dados incorretos na array. Console.log para inspecionar a array e descubra o porquê. Dentro do laço for-off, que está dentro da função getLength, use console.log para imprimir o Word. Beleza, ele na verdade queria ser bem simples aqui. Ele não exige muito do que a gente vai fazer. Ele só quer que eu dê um console.log Word. Mas é bom entender o que é que está acontecendo. Tá vindo um array de fora. A gente não sabe o que é que vem nele.
E desse array, a gente cria essa função que vai percorrer as palavras que vier, seja lá qual for, no caso vai ser o próprio array, né? Mas esse array é argumento, não parâmetro, se liga bem nisso. O parâmetro são palavras. Para cada palavra ele imprime o tamanho e coloca ali quantidade de letras, né? Então 9 letras, não sei o que letras. Só que um tá vindo vazio. E aí ele quer que eu imprima isso para entender o que está acontecendo. Deu 0 letras. 0 letras ele disse que era um problema, mas não é necessariamente problema. O que tem 0 letras? Um string vazia. E no final das contas foi o que foi mostrado aí, um string vazia. Vou começar a fazer isso com vocês, tá? Então, se a gente precisar mostrar alguma coisa aqui no código, a gente já mostra só clicando F12 e indo no console. Mas veja que isso daqui, ó, .length, vai dar 0. É só uma string vazia. Não tem nada de errado exatamente nisso. Só porque tinha uma string vazia no código. Show? Código não, né? Na array lá que ele queria. Veracidade. Dá aquela lidinha. Falo pra vocês. Ó, eu já vou chegar aqui que eu acho que é melhor de falar já agora, tá? Ele tá mostrando uma das coisas que é mais polêmica, mais controversa no JavaScript. Em algumas linguagens isso daqui vai ser muito preto no branco, muito direto. Já ele tá dizendo aqui, pensa bem. Um if statement, ou pode ser um while, ou o que for, ele só entra no bloco de código se a condição for verdadeira. Então, se 6 igual a meia dúzia, sei lá, então ele entra, é verdadeiro, ele entra. Mas existem coisas que você pode botar nessa condição que não é exatamente true ou false, entende? Algumas coisas são o que ele chama aí de truth and false. Coisas que são falseáveis e verdadeiráveis. Alguma coisa assim, tá? Mas o que é que você tem que entender? Que outras coisas, além de só a palavra, o termozinho false, também vai ser falso. Do mesmo jeito que algumas outras coisas também vão ser true. Então eles já botam uma lista aqui. False é false. Não tem jeito. 0 é false também. Show? String vazia é false. None, que é not a number, também é false. Undefined, que a gente viu que é quando não tem nada, é false. Null é false também. Tudo isso daí, se você colocar no if, vai ser false. Vamos testar? If 0. Vou pedir para ele print. Print não, né? Solid.log. Falso. Falso não, né? Verdadeiro. Beleza, vou rodar isso aqui. Ele deu falso. Por que ele deu falso? Porque 0 é false. É a mesma coisa de se eu tivesse simplesmente colocado um false aqui. Ou se eu tivesse colocado aqui uma condição que realmente é false, que é o que faz mais sentido na nossa vida real, né? Então, por exemplo, sei lá, string Ricard, sei que ela tem 7 caracteres, então vou botar length igual a, sei lá, 5. Eu sei que não tem 5, então ele vai dar falso. Como eu estava falando, se eu botar aqui um undefined. Undefined é false. Beleza? Deu para ficar claro? Seguindo. Qual dessas alternativas é falso? 0 é falso? Não, isso daqui é um string, não é falso, tá? 1 menos 2 dá menos 1. Então não é 0, então não é falso. String vazia é falso. Qualquer valor que não seja falso, ou seja, qualquer coisa que não seja isso daí, é verdadeiro. Qualquer outra coisa. Então, qualquer string é verdadeiro. Ele está me dizendo aqui. Se palavra é verdadeiro. Se é 100, console.log 1. Então é 1. Show? Beleza? Para entender, né? E por último, números diferentes de 0. Nesse desafio você registrará os números de menos 3 a 3, mas pulará o 0. Altere o código dentro do laço for para que o número seja registrado exceto 0. Use um if statement para... é bem fácil, ele só quer que a gente coloque i, e aí quando for 0... ele está dando utilidade para isso, mas eu acho isso bem estranho do JavaScript, tá? E não só sou eu que acha isso bem esquisito. E não para por aí, tá? O JavaScript tem umas coisas muito esquisitas mesmo. Mas beleza. A única coisa que ele quer fazer é que, ao invés de você
colocar um teste para cada um ou fazer um teste. Se for menor que zero, faz uma coisa. Se for maior que zero, faz outra. Se for igual a zero, faz outra. Você só precisa colocar i aqui. Porque se for menos do que zero, ele vai dar true. Se for mais do que zero, ele vai dar true. Se for zero, vai dar... É uma situação muito específica. É uma forçação de barra isso aqui, beleza? Mas serve. .log i. Pio. Show. Então é isso, galera. Entramos no módulo aí de... Calma. Entramos no módulo aí de introdução à entrevista. Pelo visto ele tem mais outros 4 videozinhos aqui que a gente pode fazer. A gente segue nessa pegada. Quando for texto eu dou uma lida e resumo para vocês. E a gente vê os desafios, beleza? Eu sei que vocês gostam do Grasshopper, então eu sei que é vocês que estão fazendo com que ele continue vivo aqui no canal. Eu gosto de fazer, então continue compartilhando, continue assistindo, assiste várias vezes, dá sempre o like. Dá o like, sério, sem meme. Dá o like, porque é bem importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Essas pessoas aprendam também e eu continue podendo fazer aqui nossa playlist do Grasshopper crescer. Então continua dando like, continua curtindo, compartilhando o vídeo e se inscreve no canal, que a gente não fala só de Grasshopper aqui, a gente também fala sobre Flutter, sobre o dia a dia do programador e tudo que está nesse universo. Então se inscreve lá. E tá aparecendo na tela 2 cards, 2 vídeos para que você nunca pare de aprender. Lado esquerdo da sua tela você vai para a playlist do Grasshopper, dá para ver desde o comecinho, a gente vai seguir com isso. E aqui em cima você vai para o nosso próximo vídeo de Grasshopper, onde a gente vai falar justamente aqui do acesse e atualize. Beleza? Valeu!